Seja por nós glorificado e louvado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Paz de nosso Deus, a paz e graça, Shalom. Irmãos, hoje eu gostaria de trazer um assunto aqui. Quero dizer para os irmãos, meus inscritos, eu não sou nenhum expert, não sou nada, não sou teólogo, mas eu gosto de ler as Escrituras, de me aprofundar naquilo que muitas das vezes é importante para a nossa salvação. E nós temos que entender, irmãos, uma coisa, que muitas coisas do passado estão demonstrando que a volta do Senhor Jesus Cristo está bem próxima. Como o irmão pode dizer coisas do passado? Coisas que ouvimos, as profecias que foram escritas, as datas, vamos dizer assim, as ligações espirituais daquilo que nós podemos entender, porque está escrito na palavra de Deus, irmãos, que Deus dá a quem Ele quer, certo, irmãos? Ele dá a quem Ele quer. Um momentinho, irmãos, vou abaixar aqui um pouco o som. Eu botei um pouco de som aqui, irmãos, por motivo que às vezes passa algum barulho ali fora e assim a gente consegue evitar que vocês ouçam o barulho. Mas eu não gosto de botar muito alto, que às vezes algum irmão pode reclamar. Todavia, isso é de muita importância, irmãos. Eu vou ter que falar um pouco do judaísmo, se bem que eu não tenho assim um conhecimento profundo, embora estive em Israel várias vezes, não em excursões, eu estive numa missão mesmo e aprendi algumas coisas, irmãos. Só que é logicamente que a nossa mente humana é muito frágil. Eu tive que escrever algumas coisas aqui que me falaram lá, e foi um rabino que me passou, e outras coisas que eu aprendi. Pode, irmãos, ter algum judeu que veja esse vídeo, é claro que vai saber muito mais do que eu apenas tenho uma pequena descendência por motivos marranos, se os irmãos não entendem, é porque os meus descendentes aqui de Portugal, eles eram marranos. Então, eu tenho também essa parte junto ao meu sangue. Embora eu seja cidadão europeu, mas os meus pais, meus avós nasceram numa região onde existiam muitos judeus que vieram fugidos de outros países. Então, logicamente que eu não tenho como provar isso no papel, porque muitos documentos se extraviaram, mas a gente sabe e a gente sente isso também, né? Mas isso deixa para lá, irmãos. O importante não é sermos gregos, judeus, portugueses, brasileiros, ingleses, americanos, chineses. O importante é sermos de Cristo. Sendo do Senhor Jesus Cristo é o que basta, irmão. É Ele que veio salvar a toda a humanidade. Ele veio para dar a vida. Para dar a vida a todos nós, irmãos. E hoje eu gostaria de fazer uma pequena leitura, irmãos, aqui da palavra de Deus, no livro da Epístola do Apóstolo São Paulo, no capítulo 1, versículo 3, para dar introdução então no assunto, que é como vamos dizer assim, uma consideração bíblica, para nós aprendermos mais um pouco, inclusive eu, porque se houver alguma coisa que eu errar, eu tenho certeza que alguém vai colocar no comentário, porque aqui, irmão, eu considero como uma aula que nós estamos aprendendo um dos outros. Eu não me considero o expert, nem o doutor da lei. Não, irmãos, eu não sou nada. Por isso que eu faço esses vídeos desta forma, para que os irmãos entendam que nós temos que aprender uns dos outros, e as santas conversações, elas são muito boas. Melhor falar de Jesus Cristo, das coisas de Deus, do que falar de outras coisas aqui, não é, irmãos? Vocês não concordam comigo? Tantas notícias ruins, embora às vezes nós temos que passá-las, mas o mais importante, irmãos, é nós sabermos que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou, e agora nós estamos aguardando a sua volta a qualquer momento. Nós não sabemos, né, irmãos?
Quero primeiro saudar os meus ilustres e amados inscritos e todos os que vão ouvir e todos vocês que gostam, os que não gostam. E peço perdão se alguma coisa eu sair errar alguma coisa. Pode colocar aí no comentário e eu terei o prazer de me corrigir, irmão. Porque o verdadeiro homem de Deus é aquele que sabe engatar uma ré e se corrigir também. Mas dentro daquilo que eu tenho pesquisado, que eu tenho estudado, que eu tenho olhado no Torá, em outros livros que eu tenho aqui, e na Bíblia Sagrada, que é o principal, nas Escrituras Sagradas, que é a principal chave, não é, irmãos, daquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu creio, irmãos, que todos vocês vão compreender. Essas músicas que está tocando aí são tudo músicas hebraicas, irmãos, certo? Só para não fazer o barulho lá fora, às vezes nasce um cachorro, alguma coisa, então assim fica melhor, vocês não ouvem. Certo, irmãos? Peço perdão a vocês desde já. Então nós vamos ler o versículo, primeira epístola do apóstolo São Paulo, capítulo 1, primeira epístola aos Efésios, capítulo 1, onde diz: as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Somente até aqui, irmãos. Então as bênçãos de Deus vieram até nós através do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos voltar um pouco à história, irmãos. Quando Deus criou o homem lá no jardim, colocando nele, irmãos, fazendo um boneco de barro, conforme diz a palavra, a Escritura Sagrada, soprando nele a vida, dando a ele o espírito de vida, não é? E alma vivente. Deus colocou ele num lugar e preparou um jardim. Nós, por aquilo que conhecemos e que Deus nos fez entender, esse jardim ficava mais ou menos na Mesopotâmia. A Mesopotâmia quer dizer, meso quer dizer meio, Potâmia quer dizer rios. Então, por certo, essa Mesopotâmia ficava lá no Oriente Médio. Vocês podem ver lá no mapa, a Mesopotâmia existe até hoje. E ficava entre os rios Tigre e Eufrates. E ali no meio se criou a primeira civilização que nós conhecemos, que está escrito nas Sagradas Escrituras. Dali então, irmão, foi aonde o homem, por sua incompetência de não guardar aquilo que Deus determinou, cometeu o pecado e dali foi tirado para fora, né? Então houve novamente, como todos sabem, nós não vamos ficar aqui demorando muito, porque o vídeo pode ficar muito longo. Houve as promessas que Deus fez, que ia nascer da virgem o varão, que esmagaria a cabeça da serpente, já manifestando ali a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que o Senhor Deus haveria de mandar o seu unigênito Filho, o Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, como nós conhecemos, para vencer a serpente que era e que é aquele que nós nem gostamos de citar o nome dele, que eu nem vou citar, mas vocês já sabem de quem eu estou falando, aquele que é perverso, que anda querendo ver o nosso mal todos os dias. Bom é não citar esse nome, irmãos, eu até só gosto de citar quando está escrito aqui nas Sagradas Escrituras. Caso contrário, eu acho que não merece, né, irmão, estar na nossa boca esse nome. O nome que nós devemos meditar e falar nele com todo respeito, com todo temor, é o nome do Eterno. Nós nem chamamos, irmãos, para falar a verdade, nós nem chamamos o Eterno pelo nome. Eu acho isso justo. Muitos acham que nós temos que chamar o Eterno pelo nome, até colocam em vídeos qual é o nome de Deus, como é que ele se chama. Irmão, eu sinceramente, eu não sou muito a favor disso, porque nós não devemos tomar o nome do Senhor, nosso eterno Deus, em vão, porque Ele é tão santo e as nossas bocas são tão impuras que nós temos que ter o maior cuidado, irmãos. Ou nós chamamos de eterno ou do Senhor Deus, mas sobre o nome,
irmão, nós ficamos em paz porque nós sabemos que o único eterno que criou o céu e a terra é o Deus eterno. Que ele mesmo falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele podia falar, eu sou o Deus fulano de tal. Ele não falou. Se ele não falou, irmãos, é porque ele não quis falar, porque ele podia. Então nós temos esta reverência, irmãos. Certo, irmãos? Então eu quero deixar claro para todos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo é a fonte, não é, irmãos? É a fonte de toda a sabedoria, de toda a riqueza, de toda a glória, de toda a plenitude. Só Ele pode dar a salvação. Mas vejamos quem era o Senhor Jesus, materialmente falando, humanamente falando. Embora ele é o Filho de Deus, embora ele sempre será, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o homem de Deus, o Filho eterno do Pai eterno, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que veio para salvar a humanidade, livrar, e foi colocado como expiação do nosso pecado, porque nós sabemos que no tempo da lei, quando Deus determinou a saída do povo do Egito através de Moisés, o legislador da lei, o primeiro legislador da lei, o primeiro homem que Deus se usou para determinar a ele, dar a ele um conceito, vamos supor assim, de criar uma constituição, a primeira lei, irmão, foi Moisés que criou, foi Deus que criou e deu para Moisés nas tábuas dos 10 mandamentos, e depois vieram outros regulamentos, outros ensinamentos que Deus dava a Moisés, devido à dureza do coração daquele povo naquela época, irmãos. E dali, irmãos, daquele povo, cumpriu-se a promessa que Deus ia se levantar, ia criar uma grande nação, já lá no início, antes mesmo de vir Moisés, com Abraão, Isaac, Jacó. Conhecemos, irmãos, que Deus, ele faz, irmãos, com que as coisas se encaixem como um quebra-cabeça, e muitas das vezes aquilo que pensamos que está tudo errado, quando nós vamos observar, está tudo certo. Então, mas por que esse discurso, irmãos? Porque nós sabemos que o nosso melhor amigo, embora muitos de nós, ou querendo ou não, irmãos, vamos ter que confessar que o nosso melhor amigo, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha na terra, enquanto ele vivia na terra, embora ele fosse o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, a nacionalidade dele era judaica. Por quê? Ele nasceu em Belém da Judéia. Ele não era da terra, mas ele tinha um corpo material que nasceu em Belém da Judéia. Então ele era um judeu. Para que se cumprisse que o Messias teria que nascer da descendência de Davi. E a descendência de Davi, da onde que é? Do leão da tribo de Judá. E se vocês observarem, vem desde lá de trás, irmão, de Raabe, a prostituta, que veio vindo até chegar, irmãos, ao Senhor Jesus. Vejamos como Deus trabalha. Ele já trabalhava lá no princípio das coisas, irmãos, para formar aqui na frente um trajeto de salvação para toda a humanidade. Muitos dizem assim, os judeus não o receberam, porque não era tempo, irmãos, não era tempo. Para tudo tem um tempo diante de Deus, debaixo do sol. Por isso nós não devemos julgar, irmãos, porque as coisas têm uma ligação. Israel, Jerusalém, tem uma ligação espiritual muito forte. Os irmãos vejam que, se os irmãos observarem, irmãos, eu até anotei aqui, para mim não esquecer, que nós estamos hoje, agora em setembro, se não me engano foi dia... Agora esses dias atrás, eu não me recordo o dia, irmãos, agora. No mês de setembro houve uma festa de Ano Novo. Parece que é Rosh Hashanah, o nome da festa. É o Ano Novo Judaico, porque eles não seguem o mesmo calendário que nós. Nós seguimos um calendário do sol. Eles seguem
o calendário luno-solar, lunar e solar. Isso dá para explicar depois para vocês. E o Pessá, o primeiro Pessá, que é a Páscoa judaica, que foi comemorada na saída do povo de Israel, saindo do Egito, foi no dia 14 de Nissan. Nissan, ele corresponde, os irmãos querem ver uma coisa? Nissan, ele vai corresponder no começo, para nós seríamos, para eles não, para nós ia ser mais ou menos em abril e maio, certo, irmãos? Abril e maio, mês de Nissan, certo? Então, esse mês de Nissan seria então no dia seria o dia em que o povo saiu da terra do Egito. E esse Nissan, provavelmente no dia 14 de Nissan, mais ou menos, ocorreu a primeira Páscoa dos judeus, há cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Os irmãos observam? Né? Também, irmãos, depois disso, logo haveria uma festa, né? Uma festa que chamaria Yom Kippur, que foi comemorada agora, que é o Dia do Perdão. Uma festa chamada Yom Kippur. E depois de Yom Kippur, o Pessá, certo, irmãos? Pessá quer dizer como festa da libertação, o dia que o povo foi liberto do Egito. Ou significa também passar por cima. Porque os hebreus da escravidão do Egito comemoraram essa festa no dia 14 de Nissan. Pelo que eu entendo, pode ser que tenha algum judeu que compreenda mais do que eu. Então, irmãos, nesse dia 14 de Nissan, era o dia que se comemorava o Pessá, que é a Páscoa judaica, que é aquilo que vocês sabem que está escrito, que eles comiam pães asmos com ervas amargosas, tiravam tudo que era fermentado de casa, enfim, e faziam conforme o que estava escrito lá na lei de Moisés. E foi nesse dia que o Senhor Jesus, então, comeu a Páscoa, o Pessá, e instituiu a Santa Ceia para os cristãos, certo, irmãos? Para os judeus não existe esta Santa Ceia, porque eles não, para aqueles judeus que ainda não creem em Jesus Cristo. Mas para nós que já cremos no Yeshua HaMashiach, que é o Cristo Jesus de Deus, o enviado de Deus, o ungido de Deus, nós acreditamos então que ele celebrou aquele Pessá e instituiu a ceia, certo, irmãos? Porque justamente no dia 14 de Nissan, teria então o Senhor Jesus sido preso e executado. Nesse dia 14 ou 15, ele já teria sido executado. Ele não podia ficar, irmãos, porque assim, para os irmãos terem uma ideia, quando da sexta-feira, certo, irmãos? Quando chega mais ou menos à noite, não sei qual horário, eu não me lembro se eu escrevi aqui, já termina a semana. E começa então o Shabat. E durante o Shabat, eles não, de sexta, de tarde, até sábado, à tardezinha, já à noitinha, acho que 6 horas por aí. Então esse dia, como ele é lunar, ele é marcado durante a noite. Quer dizer, sexta-feira, à tardezinha já ninguém trabalha. E vai até sábado, ao final do sábado, do Shabat, que já inicia-se o domingo, que seria o primeiro dia da semana, certo, irmãos? Então o Shabat é um dia sagrado. Inclusive, nós não guardamos o Shabat.
porque nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso descanso. Mas eu não tenho nada contra quem guarda o Shabat, muito pelo contrário. Se eu morasse em Israel, eu guardaria o Shabat, porque isso é lei lá, irmão, do lado judaico. Mesmo porque eu não ia encontrar nada aberto para comprar, irmão. A não ser que eu fosse do lado árabe, que já eles guardam no outro dia, não é, irmão? Porém, irmãos, eu estive em Israel no Shabat, você trabalha até um período na sexta-feira, quando chega aquele horário você já volta para casa, mesmo ainda sendo sexta-feira, mas já é de noite, já é considerado Shabat. Começa ali, irmão. Um determinado horário, eu não me lembro se é 6 horas da tarde, eu não me recordo. Sei que quando toca lá o shofar, que toca nas sinagogas, falando que já é o Shabat, o povo então já não usa mais, irmãos, não trabalham, não fazem mais nada, já deixam tudo preparado para a cerimônia do Shabat, que é muito bonita, irmãos. Muitos aplicam-se em orações, explicações do Torá para os seus filhos. Alguém pode dizer, irmão, está pregando o evangelho ou está pregando o judaísmo? Calma, irmão. Eu tenho que entrar por aqui para você entender. Vejamos que a ceia do Senhor, ela também se realizou no mês de Nissan. Os irmãos observam que as coisas não são em vão. O Senhor também foi morto no dia em que ele rendeu o seu espírito, por certo numa sexta-feira, antes do Shabat. Porque não era permitido que nenhum corpo ficasse na cruz durante aquele período. Então tiraram o Senhor e lancetearam ele, e não precisou quebrar as suas pernas, porque ele já estava morto. E já logo sepultaram, porque não podia deixar ali na cruz. Por isso que os outros foram quebrados as pernas, eles não estavam ainda mortos. Mas o Senhor Jesus já tinha morrido, o Pai já havia levado o seu espírito. E ele foi depositado ali no túmulo na sexta-feira à tardezinha, antes do Shabat. Sexta, aí teve o Shabat. Sábado, fechou o sábado, fechava o sábado à noite. Domingo, terceiro dia. Depois de 3 dias, provavelmente o Senhor realmente ressuscitou no domingo. Ele morreu numa sexta-feira e ressuscitou num domingo, certo, irmãos? Mas, vejamos bem, isso tudo foi no mês de Nissan, certo, irmãos? E nós podemos observar, irmãos, que nós agora, os judeus já estão eles usam o calendário comercial, que é o calendário gregoriano, que é um calendário mais usado no mundo por causa do comércio com os outros países. Mas o calendário religioso judeu é o calendário hebraico, não é o calendário gregoriano. O calendário gregoriano foi feito pelo Papa daquela época, por Gregório. Antes disso, irmãos, as igrejas cristãs também paravam no sábado. Todas elas, vocês podem procurar pesquisar. Depois que mudou o calendário, porque não é dia, não é ano, não estou pregando que é o sábado que só, quem salva é Jesus Cristo. E nós, se formos olhar, nós guardamos um sábado, que é Cristo. A palavra Shabat, quer dizer descanso, nós descansamos em Cristo. Também não somos contra quem sente, mas ninguém consegue, irmãos, é muito difícil. Nem os próprios nossos irmãos judeus que estão lá, nem eles às vezes não conseguem, há algumas falhas. Nós não estamos criticando, nós somos a favor da palavra de Deus inteiramente. Eu não estou aqui criticando nenhuma religião, nem nenhuma crença. Estou aqui para explicar para vocês as culturas, para que vocês entendam também, porque temos que ter um pouco de entendimento daquilo que falamos, irmãos. O Senhor Jesus ressuscitou, irmãos, e dando a nós a esperança da salvação, ele fez com que, irmãos, nós entendêssemos que ele era o nosso descanso eterno. Nós estamos no ano 5.782
do calendário judaico. Começou agora em setembro. Os irmãos observem bem, foi agora em setembro para nós. Setembro seriam para eles, vamos dizer aqui, Tisrei. Não seria, é outro nome, é Tisrei. O Tisrei, deixa eu ver aqui, irmãos, para mim não errar. Eu escrevi aqui, certo, irmãos? Tisrei, ele inicia-se. Ele se inicia, o Tisrei, ele se inicia, eu não estou achando aqui, mas eu marquei, irmãos, um momentinho só, certo? Ele se inicia no mês Tisrei, em setembro, certo, irmãos? Em setembro. Seria setembro, um dia de setembro, para nós é Tisrei, para eles é Tisrei, para nós é setembro. Eu quero deixar claro que eu não sei se eu estou pronunciando certo o hebraico, porque eu não sei falar hebraico. Seria Tisrei, setembro, né? Seria a comemoração do ano, do novo ano, setembro. Seria uma comemoração do novo ano de Israel, porque ele não comemora segundo nós comemoramos. O calendário deles é luno-solar. O nosso calendário é solar. O deles não. Vocês podem ver que eles, quando nós falamos assim, ó, é amanhã, tem que ter o sol nascendo. Eles não. Eles falam que é amanhã quando o sol está indo embora. Vamos supor, nasceu o sol, né? Então começa novamente outro dia. Sexta-feira o sol está se pondo, já está indo embora. O sol está indo embora, saindo, né? Não me lembro nem a palavra. Aí sexta-feira à tarde já começa o Shabat. E o Shabat só termina no sábado à tarde, quando começa a anoitecer. Os irmãos estão entendendo? Então o Senhor Jesus não podia ser crucificado durante esse período, porque senão ia quebrar o costume da lei judaica, ou a lei judaica. Então eles teriam que crucificar o Senhor. Então o Senhor, ele foi crucificado justamente no mesmo dia em que era comemorado a Páscoa, sendo que ele, ou Pessá, sendo que ele então foi e é o Cordeiro Pascual, que deu a vida por nós. Dando ele a vida por nós, irmãos, dentro daquilo que estava escrito na sua santa palavra, cumprindo a sua profecia, a profecia do Pai Eterno, irmãos. Agora observamos, irmãos, o primeiro Pessá foi em 1446 a.C. O calendário judaico, irmãos, ele se baseia na criação do homem no jardim. Muitos falam que é baseado na saída do Egito, mas pelo que eu li, só se está errado o que eu li, se inicia na criação do homem, da humanidade, lá no jardim. Então, pelo calendário judaico, nós temos 5.782 anos. Agora, a ciência pode me criticar, dizer, mas como que acham fósseis e dizem que tem milhões e milhares de milhares? Irmão, tudo vai acontecer para fazer com que nós não acreditemos naquilo que está escrito, para nos tirar a nossa fé. Por isso você, irmão e irmã, que nada tire a tua fé de Jesus Cristo. Porque ele morreu na cruz por você. Ele foi o Cordeiro que deu a vida por você. Aí você pode pensar, irmão, isso não interessa muito para nós. Interessa você saber essas coisas, irmão.
Isso é conhecimento. Eu não estou aqui pregando a palavra agora para pregação, mas para o teu conhecimento, que você pode achar que não serve para nada, mas é muito importante você conhecer um pouco daquilo que você está vivendo, daquilo que você vive. Se você vive do Evangelho, você tem que saber da onde nasceu, como começou, como iniciou, e saber também que o calendário gregoriano, ele se baseia, irmãos, no dia do nascimento de Cristo. Porém, não há, irmãos, em lugar nenhum na Escritura que prove o dia em que o Senhor Jesus Cristo nasceu. Mas isso aqui eu posso provar, porque está escrito. Agora, o Senhor Jesus Cristo poderia ter nascido no mês de setembro, no mês de outubro. Irmão, o Senhor Jesus não nasceu no verão. Ou melhor, não nasceu no inverno. O Senhor Jesus não nasceu no inverno, isso eu tenho certeza. Porque em Israel nenhum pastor deixa as suas ovelhas pastorear no inverno fora do curral, porque senão elas morrem de frio. Então, se o Senhor Jesus tivesse nascido no inverno, como é que os pastores estavam pastoreando as ovelhas no campo, se não pode? Os irmãos estão entendendo? Então, por aí vocês tiram uma noção que há algum erro cronológico no calendário que nós seguimos. Havendo esse erro, irmãos, nós sabemos que o calendário mais correto, que eu posso afirmar, seria esse calendário aqui, de 5.782, que não é usado por motivos que todas as nações usam o gregoriano. Então houve uma mudança nos tempos e houve uma mudança na lei também. Se vocês pegarem uma Bíblia, eu não estou falando que nós temos que guardar o sábado, pelo amor de Deus. Compre uma Bíblia paulina, procure os 10 mandamentos e você vai ver que está escrito lá: lembra-te do dia de domingo para o santificar. E não está escrito isso no original hebreu. Lá está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não quer dizer que nós cristãos temos o dever de não vamos descumprir a lei, mas somos obrigados. Nós temos que respeitar tudo que está escrito, mas não somos obrigados a cumprir a lei. Porque se fôssemos obrigados a cumprir a lei, nós teríamos que oferecer holocausto, nós teríamos que participar de muitas festas judaicas. Aí então nós teríamos um cristão judaizado, e não é isso. O que eu quero dizer, quero que os irmãos prestem bastante atenção, é que cumpriu-se a profecia de Daniel, que nos últimos dias o homem mexeria na lei, e ele mexeu, já cumpriu isso. Então, irmãos, eu conversando com um rabino que é messiânico, quer dizer que crê em Jesus Cristo, ele já até, inclusive, ele foi perseguido por isso. Ele disse, eu perguntei a ele sobre o Shabat, eu não sei por que eu estou pregando isso. Ele disse, cada um deve ficar na vocação em que foi chamado. Eu tinha uma outra impressão a respeito disso, mas ele me explicou. Fala 5, 6 idiomas, 7 idiomas. Uma pessoa muito inteligente, ele é arqueólogo, enfim. E ele crê em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach. Ele falou, irmão, disse para mim, eu moro em Jerusalém. Eu guardo o Shabat porque eu tenho que guardar o Shabat. Eu respeito e guardo. Por quê? Se eu quisesse comprar alguma coisa no Shabat, eu não ia encontrar nada aberto. Se eu quisesse ir numa loja, comprar uma roupa, ia estar tudo fechado. Então eu guardo o Shabat. Agora você, na época eu morava no Brasil, ele falou, você mora no Brasil. Se você quiser sair para comprar alguma coisa no Shabat, você vai e compra. Se você quiser ir no supermercado, você vai. Então cada um fique na sua vocação. Você é gentil, eu sou judeu. Nós sabemos que não é o Shabat que salva. Por isso que existem muitas pessoas que acham que se nós não guardar o sábado, nós não vamos herdar o céu. Não é isso, nós já guardamos o descanso que é Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso Shabat.
nós respeitamos. Agora, uma coisa que me traz muito em frente, irmãos, não estou profetizando, quero deixar claro aqui. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, certo, irmão? Nós estamos no ano, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Meditemos, nós estamos no ano 5782. Quantos anos faltam para o ano 6000? Vocês estão percebendo, irmãos, que antes, eu creio que antes do ano 7000, este então será o dia da volta do Senhor. Eu creio isso, posso estar errado, porque já está em 5782. Então, irmãos, quando nós falamos que o Senhor está perto de vir, irmãos, aqui nós observamos que há menos que 300 anos para o ano 6000, né? A impressão isso, que eu estou fazendo a conta aqui. Então, nós estamos em eminência de muitas coisas acontecerem. Vamos nos aplicar em conhecer mais. Eu quero deixar claro que esse canal é evangélico, eu não estou pregando judaísmo. Se alguma coisa eu falhei aqui na explicação judaica, porque eu estou estudando alguma coisa sobre isso, para que nós, irmãos, tenhamos um pouco mais de conhecimento. Os irmãos observaram quantas coisas que aconteceram nesse mês de setembro? Os irmãos observaram quantas coisas aconteceram nesse mês, irmãos? Que foi a mudança do ano de Israel. Quantas guerras estão se levantando? Lá sempre teve guerra, mas não como agora. Quantos vulcões estão despertando? Irmãos, isso não é por acaso. Quantos lugares estão, até no Brasil, agora, irmãos, estão com medo. Eu tenho orado pelo Brasil, para que Deus guarde desse vulcão Cumbre Vieja, que está aqui na Espanha, que se ele explodir pode causar um tsunami no Brasil. Eu estou orando, eu tenho famílias no Brasil. E eu creio que Deus vai guardar o Brasil. Tenho certeza que é uma oração do povo. Mas eu convoco a todos vocês aí do Brasil, por favor, não brinquem com as coisas de Deus, levem a sério, orem. Isso nunca vai acontecer aqui. É o problema que nós brasileiros, eu digo eu, porque eu também sou brasileiro e sou português, temos. Com nós nunca vai acontecer nada, conosco nunca vai acontecer nada. Aqui é abençoado, Deus guarda. Irmão, não tem lugar no planeta Terra que não vai sofrer alguma coisa. É bíblico. A palavra de Deus não voltará atrás. Então sejamos nós, irmãos, os intercessores para que Deus guarde a nossa pátria, para que Deus guarde a nossa terra. Lembra de Nínive? Deus ia destruir Nínive, mas o povo se humilhou. Irmãos, o povo de Israel, só para terminar, quando eles perdiam algum filho, algum parente, ainda hoje é assim, eles pegavam os vestidos, rasgavam os vestidos, se ajoelhavam e até jogavam pó e cinza na cabeça ou pó. Você veja uma coisa interessante, quando o Senhor Jesus foi crucificado, existia um véu no templo. Quando ele morreu e expirou, aquele véu se rasgou de cima a baixo, quer dizer, abrindo um caminho para nós. Aquela veste que cobria o próprio Eterno, foi como se ele tivesse rasgado, irmão. Vocês podem procurar, até hoje os judeus fazem isso. Morreu alguém da família, eles pegam aqui e rasgam. Procurem documentários, vocês vão ver. E quando o Senhor Jesus expirou, o véu também se rasgou, como dizendo, o próprio Deus rasgou seus vestidos, dizendo assim, agora vocês têm liberdade de me ver, sem estar coberto no sentido oculto para vocês, porque o meu Filho já abriu o caminho da salvação. Irmão, crê em Jesus Cristo, Ele abriu o caminho da salvação. Deixa aí o seu comentário, me ajude, irmãos. Por favor, ultimamente eu tenho percebido que meus vídeos têm sido grandes, muitos não têm paciência de ver. Mas é o assunto que eu tenho que tratar. Daqui a pouco vou passar um outro assunto, que hoje eu tenho bastante tempo e eu quero me dedicar
aquilo que é bíblico, aquilo que é sagrado, e procurar mais me aplicar nas coisas de Deus. Paz e graça, Shalom, Deus abençoe a todos e que o Eterno, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Filho do Eterno, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, seja com todos vós. Amém e amém.